Boa noite. Prosseguindo com a leitura da história do rei Davi. Davi é apresentado ao rei Saul. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 55. Davi é apresentado ao rei Saul. Quando Saul viu Davi saindo para lutar com Golias, perguntou a Abner, o comandante do seu exército: Abner, quem é aquele rapaz? Meu senhor, juro pela sua vida que não sei, respondeu Abner. Então vá e procure saber, disse Saul. Assim, quando Davi voltou para o acampamento, depois de matar Golias, Abner o levou a Saul. Davi ainda estava carregando a cabeça de Golias. Saul perguntou: Rapaz, quem é você? Sou filho do seu criado Jessé, da cidade de Belém, respondeu Davi. Saul e Davi terminaram a sua conversa. Jonatas, filho de Saul, começou a sentir uma profunda amizade por Davi e veio a amá-lo como a si mesmo. Daquele dia em diante, Saul levou Davi para sua casa e não deixou que voltasse para a casa do seu pai. Jonatas e Davi fizeram um juramento de amizade, pois Jonatas tinha grande amor por Davi. Ele tirou a capa que estava usando e a deu a Davi. Deu também a sua túnica militar, a espada, o arco e o cinto. Davi saiu-se bem em todos os lugares aonde Saul o enviou. Então Saul o promoveu a comandante do seu exército. E isso agradou a todo o exército, inclusive aos outros oficiais. E agradou muito também a todo o Israel. A inveja de Saul. Quando os soldados estavam voltando para casa, depois de Davi ter matado Golias, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram para encontrar o rei Saul. Elas cantavam canções alegres, dançavam e tocavam pandeiro e lira, dançavam muito. Alegravam-se e cantavam bem assim: Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Tempo do mundo antigo, outra cultura, outra ética, outra realidade, outros valores, outra antropologia. A economia da guerra dando sustentação ao regime de sociabilidade do escravismo antigo, em que povos diuturnamente faziam guerras contra outros povos. Povos mais fortes faziam guerras contra povos mais fracos para submetê-los à escravidão, saquear suas riquezas e tributá-los pesadamente. Portanto, matar era normal. A guerra era o estado normal da vida no tempo antigo. E aqui é uma realidade de para lá de 3.000 anos para trás. As mulheres cantavam, dançavam, felicitando Davi. E Saul não gostou nada disso. Ficou muito zangado e disse bem assim: Para mim, as mulheres deram 1000, mas para Davi deram 10.000. A única coisa que está faltando agora é ele ser rei. Antecipação de cenário. Eita! E desse dia em diante, Saul começou a ter ciúme de Davi
e a desconfiar dele. Davi estava na mais boa fé, vivendo na propriedade de Saul. Davi só queria ajudar. Davi depositou fé no seu coração para matar o gigante Golias. Ele superou a adversidade. Ele fez o impossível com a graça de Deus. Até porque não foi Davi, foi Deus. Mas, como Saul estava só à inveja em relação a Davi, Saul projetava todo o mal que habitava a si próprio em Davi. Por isso que diz aqui que, e desse dia em diante, Saul começou a ter ciúmes de Davi e a desconfiar dele. Esse cara aí tá querendo aparecer muito, quer tomar o meu trono. Vou liquidá-lo, matá-lo-ei. No dia seguinte, um espírito mau, mandado por Deus, dominou Saul. E ele começou a agir como um louco dentro da sua própria casa. Davi estava tocando lira, como fazia todos os dias, e Saul estava segurando uma lança, enfurecido, encolerizado de raiva, ódio, inveja no coração, ciúmes. Então Saul pensou bem assim: vou espetar Davi na parede, vou matá-lo. E atirou a lança contra Davi 2 vezes. Porém, nas 2 vezes, Davi se desviou. O Senhor estava com Davi e havia abandonado Saul. Por isso, Saul tinha muito medo de Davi. Então, Saul o afastou de si, pondo-o como oficial comandante de 1000 homens. Davi comandava os seus soldados na batalha, e tudo o que ele fazia dava certo, porque o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, estava com ele. E Davi era muito trabalhador. Querendo fazer o mal a Davi, Saul fez o bem. Deus é Deus porque transforma maldições em bênçãos. Achando que isso iria prejudicar Davi, iria deixá-lo vulnerável sempre na guerra e uma hora ou outra ele iria morrer. Vejam, Davi, se dedicando ao trabalho, foi comandante de uma tropa de elite, tropa muito bem treinada. Tropa que atacava cirurgicamente e não perdia a batalha. Batalha alguma essa tropa perdia. Davi, muito trabalhador, treinando e treinando todos os dias. O Senhor Deus estava com Davi e havia abandonado Saul. Por isso, Saul tinha muito medo de Davi. Então Saul o afastou de si, pondo-o como oficial comandante de 1000 homens. Vou botar esse cara para guerrear todos os dias. Ele vai ser comandante de tropas. E como sempre estamos em guerra, logo logo ele vai ser assassinado no campo de batalha. Davi comandava os seus soldados na batalha, e tudo o que ele fazia dava certo, pois o Senhor Deus estava com ele. Saul viu o sucesso de Davi e ficou ainda mais com medo e com muita raiva, ira e inveja de Davi. Saul viu o sucesso de Davi e ficou ainda com mais medo e raiva dele. Mas em Israel e em Judá, todos amavam Davi, porque ele era um líder corajoso e muito trabalhador.
Davi casa com a filha de Saul. Então Saul disse a Davi: Aqui está Merabe, a minha filha mais velha. Eu a darei em casamento a você, com a condição de que você me sirva como soldado valente e fiel e lute nas batalhas de Deus, o Senhor. Saul pensava que desta maneira os filisteus matariam Davi, e assim não teria ele mesmo de fazer isso. Davi respondeu: Quem sou eu e quem é a minha família em Israel para que eu seja genro do rei? Sou apenas um humilde pastor de ovelhas. Mas, quando chegou a época de Merabe ser dada em casamento a Davi, ela foi dada a um homem chamado Adriel, da cidade de Meolá. Porém, Mical, a outra filha de Saul, apaixonou-se por Davi. E, quando Saul soube disso, ficou contente e pensou: Vou dar Mical em casamento a Davi, e ela servirá como armadilha para que ele seja morto pelos filisteus. Então, pela segunda vez, Saul disse a Davi: Você será meu genro. Ele mandou que os seus oficiais conversassem em particular com Davi e dissessem a ele: O rei e todos os oficiais gostam muito de você. Esta é uma boa oportunidade e ocasião para você casar com a filha do rei. Então eles falaram com Davi. Ele respondeu: Ser genro do rei é uma honra grande demais para uma pessoa pobre e sem valor como eu. Eu sou um mero pastor de ovelhas. Eu sou apenas um trabalhador da economia pastoril. Sou ninguém, sou fração de coisa nenhuma. Os oficiais contaram a Saul o que Davi tinha dito. E ele ordenou que dissessem o seguinte a Davi: Tudo o que o rei quer de você em pagamento pela noiva são os prepúcios de 100 filisteus mortos, como vingança contra os inimigos dele. Saul tinha planejado isso porque assim Davi seria morto com certeza pelos filisteus. Vejam que ordem absurda. Você vai casar com a minha filha, mas há um desafio para tal. Vá ao campo de batalha, lá no local em que está o acampamento dos filisteus. Lá nos acampamentos dos filisteus, vá lá com a sua tropa e mate vários filisteus. Sem filisteus mortos, capa cada um deles e traga a prova de que você e sua tropa efetivamente mataram 100 filisteus. Que ordem absurda, hein? Para acabar com a vida de Davi. Tudo o que o rei quer de você em pagamento pela noiva são os prepúcios de 100 filisteus mortos, como vingança contra os inimigos dele. Saul tinha planejado isso porque assim Davi seria morto pelos filisteus. Os oficiais contaram a Davi o que Saul tinha dito, e ele ficou entusiasmado com a ideia de ser genro do rei. O homem era corajoso, era intrépido. Ao invés de se amedrontar, pensou: é uma ótima oportunidade para eu treinar a minha tropa.
Antes do dia marcado para o casamento, Davi e os seus soldados foram e mataram 200 filisteus. Mataram o dobro da proposta. Antes do dia marcado e de antemão e antecipadamente, antes do dia marcado para o casamento, Davi e os seus soldados foram ao acampamento dos filisteus e mataram 200 filisteus. E caparam os 200 filisteus para levar os objetos de prova para o rei. Aí Davi levou ao rei os prepúcios dos filisteus mortos, 200, mais que o dobro da proposta. Com certeza não foram 200, foram bem mais de 200. Aí Davi levou ao rei os prepúcios dos filisteus mortos e os contou na presença do rei, para que assim se tornasse seu genro. Então Saul deu a sua filha Mical em casamento a Davi. Saul viu e reconheceu que o Senhor Deus estava com Davi e que a sua filha Mical efetivamente o amava. Estava muito apaixonada pelo Davi, ainda pastor e guerreiro. Saul viu e reconheceu que o Senhor Deus estava com Davi e que a sua filha Mical o amava muito. Por isso, ficou com mais medo ainda de Davi e pelo resto da sua vida foi seu inimigo. Cultivou em si um ódio mortal contra Davi. Todas as vezes que os exércitos filisteus saíam para lutar, Davi conseguia mais vitórias do que todos os outros oficiais de Saul, e assim ficou muito famoso. Capítulo 19 do primeiro livro do profeta Samuel. Saul persegue Davi. Mas esse tópico será papo para um próximo vídeo. Que tal irmos aos Salmos? E no caso, Salmo 59, Salmo de perseguição. O rei Davi, o futuro rei Davi, orando a Deus, suplicando socorro a Deus, porque estava sendo perseguido por Saul, pelo rei Saul. Vamos lá. Aproveitando o contexto do capítulo 19, Saul persegue Davi, vamos ao Salmo 59. Um salmo muito bonito. Salmo penitencial. Oração a Deus, pedindo proteção divina contra as perseguições de Saul. O rei Saul vira inimigo mortal de Davi. Saul, dentro de si, nos profundos de seus pensamentos, ele já sabia que Davi seria rei de Israel. Salmo 59. Proteção divina contra inimigos. Hino de Davi. Ao regente do coro, com a melodia de Não Destruas, escrito por Davi quando Saul mandou espiões à casa de Davi para o matarem. Ó meu Deus, livra-me dos meus inimigos, protege-me daqueles que me atacam. Salva-me dos homens maus, livra-me desses assassinos. Ó Senhor Deus, olha, eles estão esperando para me matar. Homens cruéis estão fazendo planos contra mim. Homens cruéis, homens maus,
homens predadores. Esses homens cruéis e predadores estão fazendo planos contra mim. Mas não é por causa de qualquer pecado ou maldade que eu tenha feito, nem por causa de alguma falta que eles têm pressa de me atacar. Sou inocente, estou sendo atacado covardemente. É injustiça, Deus. Injustiça ímpar, covarde e singular de perversidades. Covardia, Deus, o que estão fazendo contra mim. Eles querem me atacar e têm muita pressa disso. Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, levanta-te e vem me ajudar. Vê, ó Deus de Israel, acorda e castiga as nações pagãs. Não tenhas pena desses traidores perversos. Quando anoitece, eles voltam e rodeiam a cidade, rosnando como cães. A língua deles fere como espada. Eles gritam insultos e ameaças e pensam que ninguém está ouvindo. Mas tu, Senhor, tu zombas deles, ó Deus Todo-Poderoso. Tu ris de todos os pagãos mercenários. Esses aí que se associaram ao rei Saul para me perseguir covardemente. Eu que só fiz o bem, em teu nome derrubei o gigante Golias. Em teu nome, glórias a ti, nada a mim, tudo a ti. Mas eles, Deus, eles acham que eu quero me aparecer. E por isso estou sendo perseguido. Esses cães. A língua deles fere como espada. Eles gritam insultos e ameaças e pensam que ninguém está ouvindo. Mas tu zombas deles, ó Senhor. Deles tu zombas, ó Senhor. Tu ris de todos os pagãos mercenários e perversos, ó Deus. Eu confio no teu poder. Tu és a minha fortaleza. Com o seu amor, o meu Deus virá em meu socorro ao meu encontro. Ele fará com que eu veja a derrota desses que me perseguem. Ó Deus, não acabes de uma vez com os meus inimigos, para que o meu povo não esqueça a maldade deles. Ó Senhor, nosso escudo, espalha-os com o teu poder e derrota-os. Faça-os envergonhados. Eu não quero a morte deles. Eu quero só a vergonha deles. Todas as vezes que eles falam, esses inimigos de ti pecam, pois falam mentiras. Que eles sejam apanhados no seu próprio orgulho pelas suas próprias palavras. Deus, eu sei que o Senhor não os castiga. Eles são castigados pelas suas próprias palavras. As próprias palavras deles são as condenações deles. Por isso, Senhor, não acabes de uma vez com os meus perseguidores, para que o meu povo não esqueça da maldade deles, para que o meu povo não se esqueça da maldade deles. Ó Senhor, nosso escudo e proteção, refúgio no tempo de adversidade e covardia. Deus, espalha-os com o teu poder
e que eles sejam envergonhados. Todas as vezes que eles falam, eles pecam, porque proferem mentiras. Que eles sejam apanhados no seu próprio orgulho, que sejam condenados pelas suas próprias palavras. Eles amaldiçoam e mentem. Por isso, peço que os destruam. Peço que os destruais quando estiveres irado, e que sejam destruídos completamente. Aí todos saberão que Deus governa em Israel e que o seu reino se estende pelo mundo inteiro. De noite, os meus inimigos voltam e rodeiam a cidade. Covardemente rosnam como cães. Eles vagueiam pela cidade como cães raivosos, procurando o que comer e a quem atacar. E uivam se não encontram comida que chegue. Porém, eu cantarei a respeito do teu poder. De manhã louvarei bem alto o teu amor. De manhã, ao amanhecer de manhã, louvarei bem alto o teu amor. Pois tu tens sido uma fortaleza para mim, um refúgio nos meus dias de aflição. Eu te louvarei, ó Deus, eu te louvarei. Louvar-te-ei, ó Deus, meu defensor. Tu és a minha fortaleza, tu és o Deus que me ama. Em meio às mais infinitas perseguições do rei Saul sobre Davi, Davi produz essa poesia maravilhosa, Salmo 59. E que Deus seja a nossa proteção. E lembremos, moçada, Salmo de Davi é um texto de cerca de 3.000 anos para trás. 1.000 anos antes de Jesus. Quer dizer que, após a existência de Jesus, inventando o perdão e a oração do Pai Nosso, temos de ressignificar os salmos de Davi. Portanto, amados, amadas inteligências, amadas inteligências de Deus, ressignifiquemos. Em Deus não temos inimigos. Jesus manda que amemos os nossos inimigos e aqueles que nos odeiam e que nos perseguem. Portanto, nós não temos inimigos. Preparas uma mesa perante mim na presença daqueles que se consideram meus inimigos, porque eu não tenho inimigos. Amém. No próximo vídeo, seguiremos a partir do capítulo 19 do primeiro livro do profeta Samuel, a perseguição covarde do rei Saul contra Davi, o futuro rei de Israel. Amém. É isso. Coisa boa é ler a palavra de Deus. Livro clássico da humanidade. Na verdade, não é um livro, é uma biblioteca com infinitos livros. Um segredo contarei a vocês. Ninguém lê a Bíblia toda, porque a Bíblia é um livro de perspectivas compreensivas infinitas. Podemos ler o Salmo 23 para sempre, até ao fim das nossas vidas. Ele nos comunicará infinitas bênçãos de Deus. Portanto, ninguém lê a Bíblia toda. Por isso, temos de lê-la constantemente pelo resto de nossas vidas. É isso.
E como se trata de uma leitura muito difícil, de uma estrutura da linguagem bem sofisticada, ler a Bíblia ajuda muito ao melhoramento do manuseio e do domínio sobre a nossa linguagem. Quem lê a Bíblia manda melhor no domínio e no manuseio da linguagem. Entende melhor os enunciados da matemática, entende melhor os enunciados da física, entende melhor os enunciados da literatura, da história, da geografia. Pois é. Bíblia Sagrada, livro clássico da cultura humana que merece ser lido por nós e lido inteligentemente. É isso. Deus é maior, Deus é maior, Deus é maior. Amém.